Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. A aula de hoje é uma continuação do arquivo da aula anterior, beleza? Então estamos aqui na classificação biológica e a interferência de fatores diversos, como fatores evolutivos. Olha só, o lançamento da teoria da evolução em 1859 por Charles Robert Darwin, né? Nosso conhecido Charles Darwin, né? Foi um marco, sim, na ciência, separando o mundo fixista do mundo evolucionista. Então, hoje, o mundo científico é evolucionista. Bom, mas o que tem a ver a taxonomia com isso? Diretamente, os nomes científicos, antigamente, eram baseados no fixismo, então, numa criação divina e sem modificação. Mas, com a teoria da evolução, a gente tem a certeza absoluta de que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo, acumulam transformações e transferem aos seus descendentes essas mudanças, a ponto de uma espécie se modificar muito ao longo do tempo. Não é isso? Milhares de anos se passam e você nem reconhece este organismo atual quando se diz que o ancestral dele é aquele outro organismo muito diferente do atual. Portanto, existem justificativas concretas para isso. Tá? Então, olhando o grupo dos carnívoros no esquema, você tem uma subdivisão em caninos, felinos, né, e outros grupos. Né? Dentro do grupo dos felídeos, você tem aqui o gênero Panthera, né? Portanto, a família Felidae, que é a família dos gatos. O gênero Panthera está aqui o representante Panthera pardus, o leopardo. Né? E aí você nota o seguinte, olha só, o toirão, a lontra, o leopardo, o cão, o lobo, você olha, são animais diferentes. Olha isso aqui, do grupo do gambá, né? Você olha esse animalzinho e compara com um felino de grande porte. Você fala, nada a ver. Mas se você vai lá para trás e vê que ancestrais comuns existiram, então você percebe que a evolução interfere sim na taxonomia. A classificação biológica depende muito da origem dos seres vivos. Então repare a diferença, porém, animais com os mesmos ancestrais comuns. Certo? Então, teoria da evolução modificando a classificação biológica. Se fosse no passado, não considerando a teoria da evolução, possivelmente esse animal aqui seria classificado num grupo totalmente diferente desse. Por quê? Por causa da forma do corpo, segundo Linneu, né? Aquele conceito biológico fixista, Deus criou as formas e elas não se modificariam. Portanto, seriam classificados em grupos distintos. Mas por causa do estudo evolutivo, se prova que a ancestralidade comum leva, lógico, a um parentesco que faz a gente classificar esses animais no mesmo grupo de ancestrais comuns. Beleza? Primeiro tópico, então, evolução. Bom, a classificação moderna tem lá seus objetivos. Continuamos com os objetivos iniciais. Compreender e descrever a biodiversidade do planeta. Né? Um objetivo importante, conhecer esse planeta maravilhoso. Criar regras para a organização dos seres vivos. Para quê? Para facilitar o entendimento, o estudo. Criar nomes científicos, claro, como a gente já disse antes, quase 7.000 idiomas diferentes do planeta. Então é necessário criar nomes padronizados para facilitar a comunicação entre as línguas diferentes. Não é isso? A classificação natural surgiu, então. Para que isso aqui acontecesse, a classificação natural foi importante. O que é a classificação natural? É aquela que observa todos os critérios possíveis de organização dos seres vivos. Ou seja, aqui coloquei exemplos. Estudos morfológicos da forma do organismo, estudos químicos, da bioquímica, da fisiologia, do funcionamento dos seres vivos, estudos cromossômicos, parentescos genéticos, presença de genes em comum, né, em indivíduos distintos, portanto, significa grau de parentesco, comportamento e formas de reprodução e todo tipo de aspecto possível, analisável, vai ser utilizado para comparar dois seres vivos e saber se eles estão mais distantes ou mais próximos na escala evolutiva. Antigamente, a classificação era artificial. Eu pegava um critério de classificação e utilizava, sem nenhum fundamento científico. Agora não. Toda a base científica de observação é utilizada para comparar os seres. E aí a gente tem certeza absoluta do parentesco ou não.
Órgão exemplo, eu coloquei aqui um exemplo desse parentesco. Já discutimos isso em evolução. Órgãos análogos e homólogos, divergência evolutiva, convergência evolutiva, são exemplos de análise de seres vivos que provam, né, esse grau de evolução e parentesco. Dê exemplos, ó. A asa de um inseto e a asa da ave. Aí você para e diz, professor, sempre é esse exemplo? É um exemplo clássico de órgãos análogos. Analogia é fazer uma comparação, né? Então estamos comparando coisas diferentes. Então eles têm origens diferentes, origens embrionárias diferentes, mas a mesma função, olha só, é tudo asa, galera. Asa de inseto, asa de ave. Portanto, a origem, a asa do inseto é uma projeção da ectoderme, daquele tecido embrionário que dá origem à epiderme. A asa da ave não é isso. Você tem esqueleto, você tem musculatura, você tem tecidos derivados do folheto embrionário intermediário, a mesoderme. Então, origens embrionárias diferentes, tá bom? Mas a função é a mesma. Então, esses órgãos são análogos. Beleza? Órgãos homólogos. Portanto, homólogos, homo igual, logos, lugares. Então, os órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma origem embrionária. Olha só, o braço humano com os ossos, húmero, rádio e ulna. Aqui na área do punho nós temos os carpos, né? Nós temos aqui na palma da mão, essa parte da palma da mão, nós temos os metacarpos e nós temos, formando os dedos, as subdivisões falanges. Né? O dedão tem 2 falanges, os outros dedos têm 3 falanges, tá bom? Quando você compara o braço humano com a nadadeira lateral do golfinho, a nadadeira lateral da baleia jubarte, que se reproduz aqui nas águas, né, tropicais, você tem a mesma estrutura, gente. Você tem os ossos, húmero, rádio, ulna, né, ossos carpais, metacarpos, falanges, quer dizer, nas devidas proporções, ali é coberto por uma estrutura que forma a nadadeira, mas a estrutura óssea interna é igual a nossa. Opa, que coincidência! Ah, tá. A asa do morcego também você encontra os mesmos ossinhos organizados, fininhos, mas organizados. Na asa da ave, você fala, peraí, o que são órgãos homólogos então? Olha só, o braço humano, a nadadeira lateral do golfinho, a asa do morcego, a asa da ave, a pata dianteira de um cavalo, são membros superiores, possuem a mesma origem embrionária, só que adaptados a modos de vida diferentes. Então tá, eles têm a mesma origem, mas podem ter funções diferentes. São o inverso dos análogos. Gente, prova concreta de evolução. Os mesmos ossos, as mesmas quantidades, porém adaptados a funções diferentes. Tá aí uma prova de evolução, hein? Se fosse analisar pela ideia fixista de Linneu, teríamos grupos com origens completamente diferentes. Deus criou assim, são distintos. Mas, na verdade, eles têm o mesmo ancestral. Aqui está a divergência evolutiva, gente. Divergir significa diferenciar, né? Eu tenho aqui um roedor que está escrito ancestral. Bom, que não quero dizer que um rato deu origem ao macaco, ao morcego, ao antílope e à preguiça. Não é bem assim a ideia. Mas é assim, um ancestral primitivo vertebrado se reproduziu, se diferenciou, sofreu mutações e deu origem a grupos distintos. Ao longo de milhares e milhares de anos, esses grupos acumularam mutações e se diferenciaram um do outro. Portanto, isto é divergência evolutiva, quando estruturas homólogas não desempenham a mesma função. Isso pode gerar uma radiação adaptativa ou divergência evolutiva. O contrário também existe. Agora você tem a convergência evolutiva. Quando estruturas análogas, análoga é de origem diferente, de origem diferente, desempenham a mesma função no ambiente em que se adaptaram. Então, olha só, evolução convergente ou convergência evolutiva. Tem um golfinho aqui que tem uma forma hidrodinâmica. A cabeça pontuda, a pele lisa, nadadeira dorsal, nadadeira lateral, nadadeiras caudais, por adaptação de membros inferiores. Agora, vamos comparar o golfinho com um réptil primitivo que já foi extinto, chamado de ictiosauro. Olha a forma do corpo. Hidrodinâmica tanto quanto esse. Nadadeiras, semelhança. Tem uma nadadeira pélvica aqui,
que o golfinho não tem, mas tudo bem, não tem problema. Vamos comparar com o peixe-espada, tá aí um peixe ósseo atual, a forma do corpo, as nadadeiras dorsal, peitoral, caudal. E vamos comparar com uma ave aquática, um pinguim, asas adaptadas à natação, as penas são bem sobrepostas, bem fixadas, e aquilo funciona como uma nadadeira super eficiente. Gente, olha a forma hidrodinâmica do pinguim. Esse moleque tem uma habilidade dentro d'água que você não imagina. Gente, são 4 classes de vertebrados: mamífero, réptil, ave e peixe. 4 grupos teoricamente bem distintos, mas todos adaptados ao mesmo modo de vida. Opa, convergência evolutiva, o contrário da divergência. Eu tenho aqui agora uma forma de analisar a taxonomia: filogenética ou cladística, um termo pouco usado, mas que os vestibulares de vez em quando gostam de utilizar. Aí o cara nunca ouviu falar sobre cladística e acaba se enrolando nas frases do Enem ou outros vestibulares. Vamos lá. Método baseado na ancestralidade. A gente já falou da filogenética, criado pelo entomologista alemão Willy Henning, 1950. Proposta fundamental da filogenética, gente. Bom, uma novidade evolutiva surge, por mutação, né? E aquele grupo de seres apresenta, então, a nova característica, por causa dessa mutação. Então, eles se reproduzem e, ao longo de milhares de anos, surgem novas espécies derivadas deste grupo inicial. Então, o grupo mutante seria o grupo ancestral. Vamos supor que surgiram 10, várias outras espécies derivadas do primeiro grupo. Todas as espécies novas vão apresentar novidade evolutiva. Poxa, isso é evolução, portanto é a proposta da cladística. Agora, uma inferência curiosa. Um conjunto de espécies que compartilham uma novidade evolutiva descende, claro, de um mesmo ancestral, em que a mutação ocorreu, e isso constitui um clado, por isso o nome cladística. O que é um clado, professor? Um grupo que evoluiu a partir de um mesmo ancestral, mantém aquelas características do grupo ancestral. Aqui eu tenho só a definição de grupos monofiléticos. A gente está falando de filogenética. Ancestral comum recente. Um clado, um grupo de espécies ou um grupo de seres que tiveram um único ancestral ali, pronto. Então, derivado recentemente. Grupos parafiléticos intermediários são aqueles grupos um pouco mais distantes, tá? Com uma ancestralidade mais primitiva. Mas assim, que inclui grupos com outra ancestralidade. Espera aí, como é que funciona isso? Eu vou pegar os vertebrados. Vertebrado não é quem tem coluna vertebral, tem vértebras. Tá, quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São 5 classes de vertebrados. Se a gente pegar o grupo dos mamíferos, quando os mamíferos surgiram, eles surgiram derivados de répteis primitivos. Então, peraí, as aves também. As aves não vieram dos mamíferos. As aves, na verdade, surgiram a partir de grupos primitivos de répteis voadores. Então, peraí, quando eu coloco ave no meio do grupo dos vertebrados, a origem não é a mesma do mamífero, porque foi uma sequência. Peixe, anfíbio, réptil é uma sequência, né? Aí vem mamífero. Mas, na verdade, a ave não derivou do mamífero ou o mamífero derivou da ave. Então, peraí, o grupo da ave se encaixa ali porque é vertebrado, mas a origem é um pouquinho derivada de réptil ainda. Então, se fala em grupo parafilético. E os grupos polifiléticos, que apresentam diferentes ancestrais. Quando eu pego o grupo de animais, o reino animal, já estou incluindo um grupo gigantesco, né? 1.400.000 espécies. E muitos grupos aí possuem origens bem diferentes. Por exemplo, vou pegar os moluscos, uma origem diferente dos vertebrados, uma origem diferente dos anelídeos e assim por diante. Mas eu estou falando de um grupo só, estou falando do reino animal. É um grupo muito mais heterogêneo. Seria um grupo polifilético. Grande problema da sistemática filogenética. O que surgiu primeiro? Quando você analisa os seres vivos, e descobre o seguinte: tem várias espécies ali, possivelmente até com algumas semelhanças, mas quem veio primeiro? Quem será o ancestral de quem? E eu vou colocar aqui 3 termos que vão ser importantes. Reconstituir a história evolutiva de uma estrutura biológica em um grupo estudado é difícil, mas quem surgiu primeiro? Chamado de plesiomorfia
a primeira alteração. Por exemplo, um grupo ancestral primitivo, milhares de anos atrás, sofreu uma mutação e gerou uma nova característica. Esta primeira característica mais primitiva, a nadadeira lobada do peixe selacanto. O selacanto foi um peixe. Segundo pesquisadores, ele pode ainda existir em regiões profundas do oceano. Na década de 80, Latimer, uma pesquisadora francesa, descobriu um peixe desse e se achava que esse peixe estava extinto. Mas o que tem a ver o peixe com a palavra? Seguinte, esse peixe tem uma nadadeira lateral musculosa, com estrutura esquelética e músculos envolvendo a nadadeira. Ele usa para movimentar-se na água, mas quando o lago seca, o rio seca, aquela região, ele pode sair andando com essa nadadeira para outro local. Então ele usa para locomoção sobre as rochas. Mas acredita-se que, a partir de peixes com nadadeiras lobadas, os animais terrestres que desenvolveram patas surgiram. Então, peraí, a plesiomorfia é a primeira modificação estrutural. Agora, a gente chama de apomorfia a pata terrestre, que foi a transformação da plesiomorfia, característica derivada daquela primitiva. É a condição mais recente que surgiu por transformação da plesiomorfia. Então, patas originadas a partir da nadadeira daquele peixe primitivo. E sinapomorfia é aquela estrutura que evoluiu do grego sim, simultâneo, e atinge o grupo inteiro. Por exemplo, os mamíferos apresentam um diafragma. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen. Só está presente em mamífero. Então isso seria uma sinapomorfia. Quantas milhares de espécies de mamíferos existem diferentes um do outro? Mas todos apresentam glândulas mamárias. É uma sinapomorfia. Então, portanto, 3 palavras importantes. Cladograma é uma representação gráfica, né, de grupos que evoluíram a partir de ancestrais comuns e que cada um apresenta suas diferenciações. Então tá lá, cladística é um dos melhores métodos para estudo filogenético, formulando hipóteses claras e testáveis, que é importante, das relações de parentesco. Coloquei aqui aquele cladograma de evolução vegetal, que é pequeno, fica mais fácil da gente relembrar. Algas verdes primitivas unicelulares não são vegetais, tá? Grupo externo ao reino vegetal. Então, a ausência de embrião maciço. Tá lá, quando surgem os gametângios, estruturas formadoras de gametas, e surge um embrião retido dentro do gametângio feminino, evoluem as briófitas, primeiro grupo vegetal. A alga é ancestral, mas briófita é o primeiro grupo na escala evolutiva, mostrada no cladograma. Olha, a linha que sobe aqui é a linha evolutiva, é o tempo, é a linha do tempo. E as marcações aqui são saltos evolutivos. Então, as briófitas não tinham vasos condutores de seiva e evoluem em xilema e floema. E aí as plantas podem crescer mais. Surgiram as piperidófitas, que dominam o planeta Terra no período Jurássico. Mas aí evoluem as sementes, ou um salto evolutivo, protegendo o embrião e alimentando o embrião, garantindo uma espécie de reprodução mais eficiente. Portanto, evoluem as gimnospermas. E aí, claro, evoluem flores, frutos típicos e as angiospermas aparecem. Gente, olha um cladograma montado. A linha evolutiva do tempo aqui, os saltos evolutivos marcados e a evolução dos ramos vegetais. Lembrando que a palavra divisão substitui filo no reino vegetal. Lembra? Estude mais, produção. Acabou a aula, professor. Nada, fio. Para fecharmos essa aula com chave de ouro, são 5 reinos na classificação de Whittaker. Os reinos são o resultado da organização taxonômica. Então, vá lá, Monera. Lembra? Reino das bactérias, já estudamos. Inclui bactérias, arqueobactérias, cianobactérias, rickétsias e o PPLO. Está aqui o micoplasma, são seus representantes. Características básicas, todos procariontes. Unicelulares, heterotróficos, autotróficos, algumas espécies, muitos de vida livre, muitos parasitas, né, bactérias parasitas, muitos fermentadores, ou a fermentação alcoólica lática acética. Portanto, parede celular de peptidoglicano, exceto a arqueobactéria que não tem. Portanto, características do reino Monera. Está aí o primeiro reino. Segundo reino, protoctista ou protista, inclui algas e protozoários. Filos,
clorófita, faeófita, rodófita, bacilariófita, crisófita, euglenófita, dinófita e carófita. Exemplos de algas e aqui de protozoários. Eu coloquei alguns exemplos. Plasmodium, Trypanosoma, ameba, leishmania, paramécio, giardia. São eucariontes, olha a diferença principal. São unicelulares? São, mas são eucariontes. As algas são pluricelulares, muitas. Então o reino inclui uni e pluricelulares. Muitos heterótrofos, muitos autótrofos. Olha aqui, ó, fazendo fotossíntese, verdinha. Esse aqui já é heterótrofo, plasmódio, causador da malária. Vamos usar hidroxicloroquina para malária e não para Covid. Tá bom. Parede celular de celulose sílica e outros materiais. Vida livre e alguns parasitas são características típicas do reino protoctista. Terceiro reino, como resultado da taxonomia, o reino fungi, que inclui os fungos, que são unicelulares, e os cogumelos, que são pluri. As subdivisões, quitridiomicetos, unicelulares, zigomicetos, não é o bolô de pão, ascomicetos, não é a trunfa, e o basidiomiceto, o cogumelo típico, isso aqui é a Amanita muscaria, um cogumelo tóxico, venenoso. Está aqui um fungo unicelular, Saccharomyces cerevisiae, que é um fermento biológico usado para fazer pizza, usado para fazer pão em casa, aquele fermento granulado, que vem também congelado em tabletes. Características são eucariontes, são unicelulares, ou pluri, ou uni, aqui uni e pluri, todos heterótrofos, parede celular de quitina, aquele carboidrato, né, de origem animal, armazenam glicogênio, também reserva carboidrato de reserva de origem animal, vida livre ou parasitas, tá bom? E as micoses e pinges frieiras são causadas por fungos e algumas espécies comestíveis. Quarto reino, o reino metáfita, ou reino plantae, ou reino vegetal, também chamado assim. 4 divisões do reino: briófita, o musgo, pteridófitas, as samambaias, gimnospermas, os pinheiros, por exemplo, e as angiospermas, plantas que dão flores e frutos. Está aqui um pé de não sei o que, deve ser laranja. Então, características: todos eucariontes, pluricelulares, grande maioria autótrofa. Existe alguma que não é? Tem. Por exemplo, o cipó chumbo é uma espécie parasita, não tem folha verde, não faz fotossíntese. Parasita outros vegetais. Parede celular de celulose, tipicamente podendo ser de suberina, de lignina, outros materiais. E armazenam amido na raiz do caule, na folha do fruto, na semente, em todas as áreas vegetais. E o último grupo, que é o reino animal ou animalia, também chamado de metazoa. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodos, equinodermas. Coloquei do lado esquerdo, gente, os invertebrados. E do lado direito, os vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Está aqui piu-piu em seu voo rasante. Os vertebrados, 5 grupos. Características animais são eucariontes, nenhuma novidade. Não existe animal unicelular, todos pluri ou multicelulares, todos heterotróficos, não existe animal autótrofo, sem parede celular, único reino da natureza que não tem parede celular em suas células. E armazenam glicogênio como reserva de energia, assim como os fungos. Não é isso? Enquanto que vegetais armazenam amido, os animais armazenam glicogênio, lembra? Fechamos aqui então a nossa taxonomia.